Diz a palavra de Deus lá em Eclesiastes capítulo 7, verso 8, que o melhor das coisas é o fim do que o começo. A gente ouve tanto uma frase naturalmente, isso cria em nós uma coisa errada no nosso coração. A vida depois dos 50 ali para frente, vamos pôr no meio do caminho mais ou menos, né? Uma longevidade de 100, pelo menos. Nossa, já está assustando, né? Não, irmão, pelo menos. Dos 50 para frente é que tem que começar a ficar bom. O mundo usa o contrário, não, gasta toda a sua energia para construir até a metade, porque dali para frente é pauleira, é farmácia, é previdência, é ladeira abaixo. Se nós olharmos naturalmente, queridos, é o que acontece. Mas nós precisamos lembrar que nós não vivemos por esses enganos. A energia do homem natural, ela tem um vigor desligado do espírito, que ela vai até uma fase fazendo e acontecendo. Da metade para frente, ela declina. Isso é natural. Mas, uma vez que nós somos conectados novamente com o Espírito, vivificados com a fonte, a Bíblia diz, agora para você, daqui para frente, vai ser cada vez melhor. Não importa se você está no começo, no meio, não importa se você está nos 90, se você está ouvindo essa verdade agora, saiba, o Espírito Santo é Deus, para te fazer experimentar isso a partir de agora. Nós somos chamados para andar no poder de Deus. A Bíblia diz que o reinar, aquilo que Deus move e faz, não consiste só em palavras, mas em poder. O poder de Deus é algo que opera, influencia, cura a nossa mentalidade, a nossa alma. É o dunamis do Espírito Santo. Fazendo com que a gente agora comece a funcionar como sempre fomos aos olhos do Pai, na criação perfeita. E as coisas se manifestam. A energia natural não tem vigor para te levar nesse lugar de ousadia até o 100. Mas a energia do Espírito tem. E vou além, talvez até maior. Amados, se está escrito, é. O problema é que a gente viveu uma religiosidade que distanciou a gente tanto dessa experiência, que parece que, nossa, foi só para Abraão esse milagre. Ah, foi só para Josué e Caleb, que eles tinham o mesmo vigor na velhice que eles tinham na juventude. Isso aí foi naquela época. Não, irmãos, Deus é o mesmo. O poder é o mesmo. E nós estamos numa aliança superior. Então, para você, para mim, amanhã é melhor do que hoje. Coloca isso no seu coração. Começa a concordar com isso. Porque está escrito. Começa a ajudar o Espírito Santo a operar isso dentro de você. E tem uma coisinha que atrapalha isso, chamada idolatria. Aí a gente naturalmente vai pensar com a mente racional e dizer, bom, mas eu não sou mais daquela religião que fazia, que faz.
os ídolos em forma de imagens físicas. Ou outro pode dizer, mas eu sequer fui daquela religião um dia, eu nasci em berço evangélico. Então não é para mim essa palavra. O Espírito Santo vai nos curar hoje com o norte, para que a humildade entre no nosso coração e a gente perceba que sem Ele nós somos idólatras, do começo ao fim. Então, andar no poder de Deus, irmãos, é algo que está disponível. Aí a pergunta para nós hoje, dia após dia, é a mesma pergunta que Jesus fazia quando ele chegava diante de alguém. O que você quer? Chegava diante de um cego. O que você quer que eu te faça? Chegava diante de uma situação. Você crê que eu posso fazer isso? O que você quer? Pede. Porque se você não pedir, eu não consigo operar. Se fosse automático, amados, Deus seria um Deus injusto em permitir que as pessoas pereçam lá fora, ou dentro da igreja. Guardem isso. A manifestação, a experiência das coisas que vem pelo poder da graça de Deus em nós, elas não são automáticas. Elas dependem da nossa sujeição, do agir do Espírito Santo mediante a nossa humildade, para que a gente caminhe nessa experiência. Então, chega um momento na vida que você tem que decidir, cedo ou tarde. Você quer? Por enquanto não sei ainda. Então você ainda não quer. Tudo bem, fique em paz. Você quer? Outros vão dizer lá fora, não, eu não quero esse Deus. Amém. Mal sabe ele que ele quer e não sabe. E no momento certo, o Espírito Santo vai nos capacitar com a unção para amá-lo e arrancá-lo de lá. Mas para nós você quer? A resposta vai ser, eu quero, Senhor. Experimentar essa vida aqui, como a luz da aurora, segundo a tua palavra diz, que vai brilhando mais e mais, e mais e mais, e mais e mais. As coisas de Deus, amados, não têm retrocesso. Até ser um dia perfeito. Até o resplendor de Cristo, que é o meio-dia, ofuscar completamente a nossa humanidade e só restar a glória de Deus em nós. Eu quero, mas eu não mereço. Que bom que você entendeu. Eu até quero, eu entendi que eu não mereço, mas eu não sei como. Que bom que você entendeu um passinho à frente ainda. Porque se você souber como ir, você vai atrapalhar o Espírito Santo. Eu entendi. Eu não mereço, eu não sei como, mas eu não consigo. Bingo. Está prontinho para se matricular na escola do seu mestre Espírito Santo. Eu quero, mas eu não mereço. Eu não sei por onde ir, por onde começar, e muito menos sou capaz. É esse lugar onde a vida de Deus começa a nos levar na experiência disso que a gente está falando aqui. Enquanto a gente tenta merecer, ou enquanto eu deixei de merecer, mas agora eu quero ir segundo o meu achismo, as coisas não vão fluir, amados. É tudo por Ele. A gente sai completamente da equação, porque aonde nasce a tal da idolatria? Nós, irmãos, somos seres movidos por imagens. Não feche o coração, não. Toda palavra que você ouve, ela imediatamente ilumina a sua alma com um pensamento, com uma imagem que aquilo contém. Uma visão, uma imagem espiritual.
Se eu falar qualquer coisa aqui, é impossível a sua alma já não visualizar aquilo. Uma girafa roxa de bolinhas verdes. Você já enxergou aí? Então tudo que você ouve ilumina a sua alma com uma imagem, com um pensamento. E aqui é que é o ponto. Jesus disse: cuida para que essa luz que está iluminando a sua alma não seja trevas. Cuida para que essa luz que vai começar a trazer imagens para você, pensamentos, seja espírito. O que é imaginação? Eu estou imaginando. É uma imagem que me iluminou por dentro de alguma dimensão que eu estou transformando espontaneamente no comportamento. Pensamento, irmãos, é uma imagem que se torna um mover. Aí a palavra de Deus diz lá em Jeremias 29:11: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz, não de mal. Para dar para você o fim que você deseja. O ser humano caído, ou as pessoas que ainda não estão andando cada vez mais nesse lugar, eles desejam, eles buscam algo que é lícito. Mas Deus diz: eu tenho os pensamentos a seu respeito, a verdade que vai iluminar a sua alma com as imagens, ou com a imagem, a substância que eu te vejo em Cristo, e vai fazer com que você caminhe sobre isso. Isso vai trazer paz, não mal. Mal ali é velha natureza. O homem caído, amados, não participa disso. Paz é algo que sustenta a nossa vida como um todo, cada dia mais. Amanhã um pouquinho mais que hoje. Toda. A velha natureza, ela foca em uma, duas, três áreas talvez da vida, mas alguma outra coisa vai pagar o preço. Isso não é paz. A paz de Deus é prosperidade, cura, saúde, bem-aventurança, alegria, mas sustentadas por esse poder de Deus. E é mediante o Espírito. Por isso que a palavra enganosa, irmãos, ela vai sempre energizar o nosso velho homem. É uma palavra de morte para nós. Porque ela vai nos dar uma imagem a você alcançar. Ela vai te dar um alvo. Você vai ser. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer. Essa imagem gerou em você uma mentalidade, um pensamento que Deus vai fazer. Deus vai me abençoar. E aí você começa a meditar nisso, o Espírito Santo está sendo limitado, porque não condiz com a verdade, e você entra num comportamento que está esperando Deus fazer, Deus abençoar. E aí você dá até um passinho, o diabo vem e joga uma migalha, olha Deus fazendo. Amados, nós não vivemos por sinais, nós vivemos pela palavra. A palavra viva, a palavra de vida no Espírito, a palavra da fé, ela vai sempre energizar o nosso novo eu. E ela não nos dá um alvo, ela nos dá o ponto de partida. Deus não vai fazer, Ele já fez. Ele não vai abençoar, Ele já me abençoou. Amados, a hora que essa metanoia acontece por ação do Espírito Santo, os passos mudam. A boca muda. E aqui, tudo que manifesta, você pode ter certeza e garantia, é do meu Pai. É a vontade dele para mim.
E aqui, nesse lugar, as nossas falhas, as nossas imperfeições que vão sendo tratadas na jornada, são apagadas, cobertas pelo sangue. E de alguma maneira vão contribuir ainda para o nosso bem. Promessa. Mas é pelo Espírito. Imagens, amados. Imagens. Vamos ouvir a palavra? Lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 1, verso 26. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Você foi feito segundo a imagem de Deus para reinar sobre a criação, não sobre pessoas. Mas eu não quero entrar aqui. Verso 27. Então criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Avança, por favor, aí, capítulo 2, verso 4. Depois de toda a criação, depois da criação do homem, no capítulo 2 de Gênesis, olha o que ele diz, verso 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Toda a planta do campo ainda não estava na terra. E toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. Atenção aqui, irmãos. E não havia homem para lavrar a terra. A gente acabou de ler lá no capítulo 1. E criou Deus. E aí no capítulo 2 a palavra de Deus diz: e não havia um homem ainda para lavrar. Verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da mesma. Então, verso 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, o espírito, e o homem foi feito, foi formado, alma vivente. Imagem, amados, lá quando Deus criou, façamos o homem a nossa imagem. Deus é espírito. E criou Deus o homem, macho e fêmea, segundo a imagem dele, espírito. Isso não estava ainda manifesto de maneira visível corporal. Deus vê as coisas na fonte, onde Ele criou e estabeleceu a substância. Por isso que no capítulo 2 ele vai dizer, não havia homem ainda para pôr a mão, governar aquilo que Ele já tinha criado. Então Deus vem agora e forma o homem, sopra na alma dele o espírito, para que aquela substância agora venha à existência. A imagem de Deus que estava no espírito agora, pelo sopro do Espírito Santo, ilumina essa alma que agora é vivente e vai trazer a manifestação visível, o que ela é. É assim que Deus opera, amados. A partir dali, o plano era que todo dia, na viração do dia, o homem agora formado fosse ter comunhão com Deus, para receber mais sopros,
para governar segundo aquilo que ele foi estabelecido para viver, para fazer. A viração do dia que aparece no português aí, a palavra ali é ruach, é espírito no hebraico. Não existe nem viração do dia, esse termo. Então, o homem na ruach, ou seja, na comunhão com o Espírito de Deus, recebia algo e fluía naquilo. Recebia mais daquela imagem e aquilo se transformava, se manifestava e governava e funcionava. Esse era o plano. Só que a serpente foi no meio do caminho e pegou Eva, a alma, com uma palavra enganosa. Faça algo para você se tornar aquilo que Deus diz que você já é. É você que tem que fazer. Aí ela comeu desse fruto, a gente sabe da história, eles morreram, e todo homem nasce naturalmente aqui, desligado do Espírito, desligado da imagem ao qual nós somos referência, segundo os olhos de Deus. Agora a gente vai entender o que está lá em Êxodo, capítulo 20, verso 4. Abram, por favor. Êxodo, capítulo 20, verso 4. A lei, irmãos, só vamos lembrar aqui. Quando a Bíblia diz que o fim da lei é Cristo, a lei não é algo ruim. Diz a palavra de Deus que a lei ela é santa, justa e boa. A questão é que o mandamento em forma de ordem não tem a capacidade de nos levar na experiência da verdade. Então a lei ela é boa. Jesus veio e finalizou isso em maneira de ordenança. Então eu não estou mais na lei. Não, você não está mais na lei. Mas a lei está toda cumprida dentro de você, no teu espírito, por causa da obra de Jesus. Conforme você vai se edificando na fé, o seu tempo a sós com o Espírito de Deus, ele vai trazendo essas imagens para a sua alma, essa verdade, essa voz, essa revelação, e essa lei, ela vai funcionar aqui, porque agora você é alguém justo, santo e bom. Então, ser liberto da lei não é virar as costas para a justiça. É um chamado para um relacionamento com o Espírito Santo para que ele gere em nós essa santidade, essa justiça e essa bondade. Não é eu viver como eu bem entendo, é pelo Espírito. Mas a lei foi dada para o homem para protegê-lo enquanto ainda morto. Porque, apesar da referência da imagem do Criador ao qual ele foi feito ter sido perdida, a essência de querer buscar, de querer fazer, de querer funcionar segundo aquilo que ele é, permaneceu. A nossa tendência humana é fazer, amados, fabricar. E aí vem a lei e diz, não farás para ti imagem de escultura. Verso 4 de Êxodo 20. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço favor em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Hoje em Cristo nós somos alguém que temos os mandamentos guardados. O favor de milhares está sobre nós, por causa de Jesus, por causa do sangue.
Não faça para você imagem. Irmãos, é muito mais sutil e profundo do que essa besteira de manufaturar algum objeto, seja ele qual for. Não faça para ti imagem. Imagem de escultura, não tem, essa palavra nem existe aí, é uma palavra só. É uma imagem ao qual você está esculpindo. É um pensamento que nasceu em você mesmo e você está aperfeiçoando. Isso é uma imagem de idolatria para Deus, porque a sua imagem está nele. Se eu fizer para mim uma imagem segundo a minha mentalidade ainda carnal, não importa qual área da minha vida seja, a Bíblia chama isso de ídolo. Por isso que lá em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo ele vai enaltecer a fé de uma igreja e vai dizer assim: todo mundo está ouvindo falar da vossa fé, como vocês se converteram, deixando de servir os ídolos para servir o Deus vivo. Irmãos, todos nós, na velha natureza, somos idólatras. Todos. Eu preciso de uma vida que deixa eu racionalizar como que eu vou fazer. Eu estou dentro de mim fabricando um ídolo. Pode ser que ele não venha se tornar um objeto de adoração física. Pode ser que seja meu casamento, pode ser que seja minha família, pode ser que seja meu trabalho, pode ser que seja qualquer coisa. Mas é uma imagem que eu criei, desligado do Espírito Santo, e eu estou agora servindo aquilo. Nós fomos libertos desse lugar. Os pensamentos, as imagens que vão começar a ser trocadas em nós, para que tudo seja redesenhado no nosso mundo visível, está numa intimidade com o Espírito Santo. Então a lei, quando o Senhor vem e diz, não faça para você, Deus estava amando as pessoas aqui, mostrando para eles, vocês não dão conta de produzir a vida que vocês desejam, porque vocês estão desligados de mim. Vocês precisam de um Salvador. Vocês precisam de alguém que venha e que satisfaça a minha justiça, aniquilando esse pecado em vocês, que entrou por causa de Adão e Eva, para que eu consiga agora voltar a transferir para vocês tudo que eu sou. E você vai descobrir tudo que você é, porque você foi feito segundo a minha imagem. Os meus pensamentos são os pensamentos que você deve ter. Mais profundo, né? Do que essa guerrinha. À medida que nós vamos crescendo numa humildade e descobrindo que, Senhor, eu preciso do Espírito Santo. E a gente vai se sujeitando às práticas. Tudo isso vai sendo alinhado, corrigido e ajustado. É uma obra dele em nós. Sempre, queridos. Sempre. A nossa imagem, a nossa verdade está no Espírito, na palavra. Por isso que não existe mais urgências. O mundo corre, nós não. O que eu devo fazer? Eu devo parar de correr? Eu devo parar de fazer? Eu devo fazer? Eu devo mudar? Não.
você deve buscar ajuda no único capaz de transformar isso de maneira genuína, chamado Espírito Santo de Deus. É um processo, amados. É como você, estando numa situação enferma, ser conectado com uma cura que vai começar a fluir do seu corpo sem você fazer esforço nenhum. Quando você era unicamente terreno, e você estava com alguma enfermidade física no seu corpo, você ia na farmácia, pegava um remédio, engolia aquilo com água, e a partir dali, irmãos, você estava pouco se importando como que aquilo estava sendo metabolizado dentro de você, para onde que está indo esses componentes, o que que tem ali, deixa eu ler a bula, vou ler o efeito colateral, aí eu vou ter mais medo ainda, não sei o que é pior, se é morrer da doença ou se é morrer do efeito colateral, é um inferno isso, irmãos. Mas você não se preocupava em como aquilo iria agir. Isso passou. Agora é o mesmo funcionamento no relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. À medida que nós vamos contemplando a palavra, a imagem, naquilo que Ele vai construindo em nós, iluminando, trazendo para a nossa alma, espontaneamente, queridos, não é um esforço. Aquilo vai ser formado. Na imagem de Deus que está no teu espírito, você é alguém plenamente curado, plenamente provido, plenamente abençoado. Não tem uma única área na sua vida que você é derrotado. Isso Deus criou. Agora o Espírito Santo deseja formar. Eu quero, mas eu não mereço. Yes, é isso. Eu quero tudo isso. Jesus mereceu por mim, mas até aqui eu cheguei com uma bagagem, eu nem sei o que fazer. Yes, não faça nada. No sentido de tentar consertar, você agora fazer para você mesmo uma imagem que está naquilo que está escrito. É a mesma idolatria. Amados, a gente tentar funcionar na nossa capacidade, naquilo que o mundo diz, é uma idolatria. Mas nós tentarmos andar na palavra de Deus, mediante a mente humana natural, é uma idolatria tão ruim quanto, se não pior. É aqui que a religião está. Eu não mereço, eu não sei, que bom, não faça nada. Porque a hora que chegar o momento de fazer, desfazer, falar, parar de falar, entrar, sair, afastar, tirar, a hora que cair a ficha, você olha e fala assim, uai, eu parei de fazer, ou eu estou fazendo. Quando o Espírito Santo transmite essa voz, essa imagem, essa verdade, de uma maneira livre na nossa alma, irmãos, a força dessa palavra, dessa verdade, vai gerar um comportamento vivo. O Espírito Santo vai formar os passos. Então não mereça, não queira saber como, muito menos tente. Só se tranque numa vida de intimidade com o único capaz de transformar tudo isso. Vamos encerrar lendo, amados. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 17. Diz assim o apóstolo Paulo: ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Pergunta de 1 milhão: aonde está o Espírito de Deus hoje? Dentro do nosso espírito. Então, no teu espírito, você é alguém livre.
Liberdade aí no grego, amados, não é uma imagem segundo o mundo. Liberdade não é eu fazer as coisas como eu bem acho. Liberdade é um lugar de proteção extrema do nosso Pai em amor, que gera em nós um querer aliançado com o querer dele, segundo aquilo que ele sempre desejou para nós. Liberdade é você querer aquilo que Deus quer. Liberdade não é eu entender todas essas coisas, tentar viver distante do Espírito Santo e dizer que eu sou muito abençoado, que eu sou mais que vencedor. Isso não é liberdade. Isso é um viver que o Espírito Santo vai te amar, vai te atrair. Em algum momento ele vai cruzar o seu caminho com alguém ungido, com uma palavra viva, e você vai enxergar que aquilo é o caminho de morte. Aquele caminho não vai te levar até o fim, naquele vigor crescente. É pelo Espírito. Liberdade é eu querer aquilo que Deus quer. A nossa velha natureza, a nossa alma, onde ela não foi renovada, guardem isso, irmãos, ela não quer. Esse é o conflito. Deus diz, a minha alma, aonde ainda não viu isso, onde ela não foi mortificada na carne, ela não quer, irmãos, está tudo bem. Não se condene, ela não vai querer nunca. Se isso daí não for mortificado por ação do Espírito Santo, a gente nunca vai andar. É para isso que o Espírito está dentro de você, porque você agora é livre. Essa liberdade que está criada, que Deus vê, ela agora precisa ser formada na sua vida visível. E aqui Jesus é glorificado. Então, o Senhor é Espírito, diz o apóstolo, e onde está o Espírito do Senhor, ali há a liberdade. E para nós agora, mas todos nós, verso 18, com a face descoberta, ou seja, desprendido de tentar fazer obedecer, contemplando como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. De novo, todos nós com a face descoberta. O que é a face descoberta, amados? Humildade. Eu não mereço, eu não sei e não consigo. Aleluia. Quanto antes você chegar nesse lugar, se você ainda não está, melhor. Nós já estamos, graças a Deus por isso. E agora nós vamos fazer o quê? Contemplar. Como um espelho. Irmãos, presta atenção aqui. Se você for alguém desprovido de uma beleza física, segundo um padrão que a gente cada vez mais está bombardeado, segundo o mundo, meu padrão de beleza é aquele ali, aquele shape, é aquele olho, é aquele cabelo, é aquilo ali que é meu padrão. A hora que você se colocar em frente do seu espelho, fisicamente dizendo, não adianta você tentar mentir. Não adianta você falar, eu sou aquilo lá, o espelho vai dizer, você não é. Eu sou lindo. O espelho vai dizer, cara, segundo o padrão do mundo, você não é. Isso é um espelho. Eu vou pensar positivo e vou me esforçar e vou ser. Amados, fisicamente nunca. A não ser que você invista em procedimentos estéticos sem fim aí, se transforme. Amém. Mas o espelho não mente. A hora que você olha no espelho, olhar no Instagram é fácil, eu quero ver olhar no espelho, a hora que você acorda. É o que você é. Olha a analogia que esse homem de Deus,
que entra numa profundidade sem medidas, traz para nós. Nós agora, com essa consciência plena de não merecer, não saber nem tentar, só contemplamos como um espelho o quê? A glória do Senhor. É você se colocar de frente da palavra de Deus, daquilo que Jesus fez por você, daquilo que Deus diz. Aquilo é o seu espelho agora. E você para ali, você fica impactado, você fala assim, uau! Queridos, não adianta você mentir. Se você olhar para você mesmo, você vai ver, talvez em algumas áreas, que aquilo não está alinhado. Mas a sua verdade agora está no espelho, da mesma maneira. Não adianta eu tentar me justificar, tentar me encher de uma humildade, uma autocomiseração de alguém coitado. Isso não move nada. Se Deus disse que você é a glória dele, contemple, medite, abra sua boca, libere o Espírito Santo, porque é o que você é. Ao fazer isso, a Bíblia diz, nós somos transformados. Qual que é o ímpeto da velha natureza? É se transformar, fazer, mudar, dar um jeito. Qual que é o fluir da nova natureza? É recebermos do Espírito Santo a transformação. Simplesmente contemplando a glória e sabendo, é aqui que Deus me vê. Querido, é uma loucura isso para o homem natural. É alguém preso num vício. Talvez eu choque alguns aqui, mas é alguém preso num vício. Contemplar que no espírito ele é livre daquilo. E ele começa a contemplar, ele começa a investir tempo orando em línguas para que o Espírito Santo vá desconstruindo essa mentalidade. Enquanto isso, ele está ainda funcionando nesse vício, em paz, no sentido de não ter mais condenação sobre mim. Se eu conseguisse sair daqui, eu não precisaria do Espírito Santo. A liberdade de verdade, amados, não é não fazer, não trair, não roubar, não usar drogas, não se alcoolizar, enfim. Não é o não fazer mais. A liberdade genuína é você não querer mais pôr os pés ali. Por isso que eu disse que a imagem que vem de uma palavra enganosa que a religião implanta em nós, ela é mais danosa do que a imagem do mundo. Porque coloca a gente num funcionamento carnal sobre uma palavra que é verdade, mas na nossa capacidade. Deus não vê isso. É o meu sopro em você que vai formar a minha verdade, a minha substância. Não é a sua carne. Então, nosso único chamado, irmãos, é contemplar. Alguém funcionando aqui ainda descobre isso, não mereço, não sei e não sei o que fazer. Se você conseguir evitar, amém. Se não conseguir evitar, fica em paz. Mas continue contemplando. Pai, obrigado, porque a tua palavra diz que eu fui liberto disso. Jesus, graças eu te dou, porque eu sou liberto disso. A Bíblia garante, verdade, você está sendo transformado. Aí você vai dar ouvido para um vizinho, para um amigo que é inimigo, dizer, mas olha o que você está fazendo ainda. Não importa. Se eu não deixar de contemplar, se eu não deixar de pôr fogo no Espírito em mim, eu não vou deixar de ser transformado. E a hora que a minha alma for curada, isso é para ser rápido. A forma vai vir à existência. Obra do Espírito Santo. Aqui Deus reconhece, uau, aquilo que eu vi na imagem que eu te criei,
Agora eu vejo na mentalidade sua renovada, que é a mente do meu filho em você, e agora eu estou vendo o seu corpo sendo formado nessa verdade, por ação do meu Espírito em você. Parabéns. Agora você é livre. Aprenda, amado, se você não faz isso ainda, a contemplar. Discirna no Espírito isso aqui, por favor. Aprenda a ser um hipócrita santo. Na prática. O que é um hipócrita? Jesus falava para os religiosos, seus hipócritas. Por quê? Porque eles estavam se fazendo de algo, ainda não sendo. Hipócrita no grego é um ator. A palavra no original. O ator que está performando um filme, ele é um hipócrita no grego, porque ele não é aquilo, ele é o que ele é na vida real. Ele está só numa imagem energizada nele mesmo. Jesus disse, você é um hipócrita. Mas por quê? Porque eles não tinham o Espírito Santo ainda, estavam se firmando neles mesmos, com a face coberta na legalidade, na religiosidade, e tentando parecer aos olhos de Deus a imagem daquilo que Deus criou. Hipócrita. Agora nós nascemos de novo, nós temos a imagem real de Deus, das verdades no nosso espírito. Quando você abre a sua boquinha hoje para dizer que não é bem assim, hipócrita. Se Deus diz, é. Então seja um hipócrita para o mundo. Olha o que ele está falando, olha o que ele crê, olha o que ele está agradecendo, olha o que ele está adorando, olha o que ele está liberando, mas eu não estou vendo ainda nele. Para o mundo isso é hipocrisia, para Deus você está contemplando no lugar certo, permitindo que meu Espírito Santo te transforme de verdade. De fé em fé, de glória em glória. As coisas vão terminando, continuando, ficando cada vez melhores. Então essa vida de edificação que a gente tanto bate aqui na tecla, não tem como fugir dela. A vida que você abraça de intimidade com o Espírito Santo, orando no Espírito todos os dias com disciplina, tendo comunhão com a palavra, adorando, louvando, à medida que você vai conseguindo ser atraído por Ele para esses lugares, é os lugares onde você está recebendo a verdadeira transformação. Não é você que se transforma, não é você que vai, é você que permite que Ele te transforme e Ele te leve à experiência. Vida no Espírito. Aqui a gente não é mais idólatra. Aqui a imagem que eu estou refletindo é a imagem do Espírito. Eu sou livre em nome de Jesus. Esse é o benefício, amados, de a gente ter esse Deus hoje habitando em nós. Não importa o quão longe a gente caminhou disso, foi o que eu disse aqui no começo. Eu sou novinho ainda. Olha, glória a Deus, porque você tem muito ainda para experimentar. Eu estou no meio do caminho ainda. Glória a Deus também, você ainda tem muito para experimentar. Puxa, eu descobri isso com 95 anos de idade. Glória a Deus ainda, porque você tem muito para experimentar. Um dia vivido nesse lugar vale mais que uma vida inteira funcionando na velha natureza. Então que o Espírito Santo nos enche, amados, dessa fome por contemplar como um espelho. O espelho não mente. Se Deus diz, é. Se Cristo fez, é nosso. Se está liberado, eu quero. Essa é a imagem. O mundo vai trazer imagens para desfocar isso. Não pare de se edificar. Não pare de orar em línguas. A sua alma vai ser cada vez mais sarada. Até que fique aqui somente as imagens, os pensamentos dele a nosso respeito. E aí toda a nossa imaginação, a nossa meditação
vai ser inclinada para esse lugar. E aí o resto é consequência. Você não vai saber explicar, naturalmente dizendo. Irmãos, graça é isso. Guarda isso para a gente encerrar. O que é graça? Favor. É eu não saber explicar de verdade isso daqui que eu estou pegando. Para que Deus quer que seja assim? Porque Deus quer atrair aquele lá que não crê. Deus quer salvar aquele vizinho que é um duro, um incrédulo, um ateu, e não compra blá blá blá. De alguém que está fazendo e dando o nome de Deus, a imagem de Deus. Não, a gente é chamado para andar na graça, no favor. É passivo, é o Espírito Santo que vai fazer essa obra em nós. E a hora que a gente chega aqui, olha, não sei, não tenho como te ensinar, não tenho o que te falar, só posso te dizer, eu conheço um Deus que habita em mim, que eu aprendi a me relacionar com Ele, e Ele que me colocou aqui. Você quer? Quero, estou cansado. Você não merece. Você entendeu isso? Eu entendi. Eu abri mão dos meus méritos. Mas eu não sei como. Você entendeu mais ainda. Porque se você tentar saber, você vai se perder. Você entende, irmãos? O que é o se esvaziar para poder ser cheio? Essa é a glória de Deus que nós somos chamados. Esse é o poder de Deus que nós somos chamados para viver e desfrutar, usufruir em prol do amor a essa geração, em nome de Jesus. Amém, queridos? O Espírito Santo continue nos enchendo dessa graça, dessa influência santa que vai sarando dia após dia a nossa alma, que vai nos chamando para esse lugar de intimidade profunda. Irmãos, o mundo tenta roubar isso de nós. Não permita. A nossa intimidade com esse Deus prática é o único lugar que vai nos levar à experiência das coisas do Espírito. Não abra mão do seu tempo com Ele. Não abra mão de abraçar todas as disciplinas, receber pela fé e pôr fogo nele dentro de você. E você vai ser transformado. Tudo aquilo que você contempla, você se torna. Se você começar a contemplar Jesus no Espírito, sobre a influência dele, é isso que você vai se tornar aqui. É isso que eu e você vamos ser aqui cada vez mais. Cheios da glória de Deus. Amém? Aleluia, Jesus.